Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar sobre as dimensões do envolvimento e comprometimento no People Engagement Survey. Connosco temos mais uma vez Gonçalo Salles Amaral, Head of People and Culture Consulting da SEGOC e responsável por esta iniciativa, a quem passo a palavra. Gonçalo. Obrigado, Luísa. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a este, que é o segundo webinar de uma série de 4 relativos ao People Engagement Survey, o anterior Índice da Excelência, e para tal faço-me acompanhar mais uma vez pelo professor Henrique Duarte, do ISCTE Executive Education, nosso parceiro nesta iniciativa desde o início. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luísa. Como está? Obrigada. Nós, no primeiro webinar, abordámos aqui a evolução do estudo e desta ferramenta de gestão ao longo destes últimos 8 anos de existência. E também sobre as vantagens da participação das organizações nesta iniciativa. Este webinar vamos nos focar sobre as 4 grandes dimensões de análise do estudo e sobre a forma como os cálculos são realizados e como eles devem ser interpretados. No final, ainda vamos aqui referenciar o tipo de informação que é disponibilizada às organizações participantes e aos seus líderes e como é que a mesma poderá suportar a tomada de decisão por estas entidades. Professor, nós desde o início, há cerca, já vamos para o 9º ano de existência, que sempre tivemos estas 4 grandes dimensões de análise. Apesar de as questões que contribuem para cada uma destas dimensões terem sofrido algumas alterações ao longo dos anos, as 4 dimensões não. Queres comentar um pouco o porquê destas 4 grandes dimensões de análise? Ora bem, elas têm a ver com uma visão estratégica dos recursos humanos e não meramente com um diagnóstico interno só de algumas práticas. Por isso é que a primeira dimensão é a dinâmica organizacional, porque se compreende qual é que é a percepção que os colaboradores têm sobre o que é dinâmica organizacional no seu ponto de vista mais estratégico exterior. Depois temos uma dimensão das práticas propriamente ditas internas, que não é estritamente das políticas de recursos humanos, mas de como nós nos coordenamos, e nomeadamente o que são o papel das FIAs nessa coordenação. Depois uma dimensão geral de clima, para se compreender como é que as pessoas se sentem relativamente ao seu bem-estar, ou mais, como é que as políticas das empresas promovem esse bem-estar. E introduzimos aqui a compatibilidade de valores o ano passado e finalmente uma muito relacionada com o que é as práticas de recursos humanos em termos da gestão do talento. Enquanto no clima temos a visão mais geral do clima e também de como as pessoas percebem as recompensas extrínsecas, aqui a gestão das pessoas é aquilo que é intrínseco, ou seja, como é que nós podemos reter a partir do desenvolvimento das pessoas e da promoção e da mobilidade das pessoas. Portanto, são, grosso modo, é como podemos descrever as grandes 4 dimensões. Portanto, elas referem-se a uma estratégia da organização, quer em termos das políticas, quer em termos da estratégia, quer em termos das dinâmicas. Nós já vamos ver agora mais em detalhe cada uma delas, mas ainda antes disso, queria também partilhar, queria que o professor partilhasse também aqui o fato de, ao longo destes 8 anos, algumas das questões que nós tínhamos em cada uma destas dimensões terem desaparecido. Nós acabámos por fazer uma análise e verificar que não faziam sentido manter determinadas questões. E estou-me a lembrar, por exemplo, de questões relacionadas com a aprendizagem contínua, com a orientação ao cliente, até com a inovação. Quer-nos comentar um pouco o porquê desse desaparecimento? Sim, o que aconteceu foi, portanto, houve uma aprendizagem contínua e verificou-se, foi a dimensão que sofreu mais dessa alteração foi a da dinâmica organizacional. Porque percebeu-se que as 4 anteriores subdimensões, elas não acrescentavam valor, ou seja, apesar dos items serem diferentes, elas estavam a dizer a mesma coisa. E na prática elas associavam-se todas ao que é a orientação estratégica. Ou seja, esta questão da inovação,
a orientação para o cliente, apesar de serem items completamente diferentes, quando nós analisávamos estatisticamente, era a mesma coisa que a orientação estratégica. Ou seja, apesar de perguntarmos às pessoas sobre inovação, isso estava associado à percepção que as pessoas têm se a empresa tem maior ou menor orientação estratégica. Ora, se são colineares, se elas estão a dizer a mesma coisa e nós queremos simplificar o questionário para ter mais resposta, para as pessoas estarem menos cansadas, então devemos reduzir aquilo que é redundante. E, portanto, foi a grande dimensão onde foi. E então aqui verificámos duas tendências muito distintas. Uma, que é a tal orientação estratégica, que inclui a orientação para o cliente, as perspectivas de concretização de objetivos, versus uma orientação que está mais associada com valores da cidadania organizacional, ou, como tem sido muito habitual dizer, de responsabilidade social, de integração interna, de respeito pela diversidade. Ou seja, encontramos que aqui as empresas diferiam claramente. Até podiam ter os dois tipos de orientação, mas umas podiam ter mais orientação estratégica, outras mais sustentabilidade, ou até nem ter nenhuma. Portanto, estas duas sim são duas dimensões claramente diferentes. Daí se ter retirado aquelas subdimensões, porque elas não acrescentavam nada e estavam só a cansar, no fundo, o leitor. E mais, podia haver muita tendência para o que nós chamamos a tendência central, que é as pessoas respondem automaticamente. Já vimos aqui um pouco mais em detalhe porque esta dimensão de dinâmica organizacional e as suas atuais subdimensões, a orientação estratégica, sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social, avançaria aqui para a segunda grande dimensão de análise, que são as práticas. E aqui temos questões relacionadas com a informação e comunicação, como é que ela flui ou não flui dentro da organização, canais que são utilizados, a adequabilidade e a frequência com que a mesma é feita. Também temas relacionados com as práticas de liderança e aqui a relação com a chefia direta, mas também temas relacionados com a coordenação e integração entre as áreas e, mais recentemente, já nesta edição, nesta nona edição, a coesão de equipa. Estes são realmente os temas mais representativos e que impactam mais o nível de envolvimento e comprometimento das pessoas com a organização, nesta dimensão? Elas explicam bastante o envolvimento, mas aqui houve só um pequeno melhoramento da dimensão de informação e comunicação, ou seja, aqui tinham alguns items que eram redundantes entre si. Portanto, a subdimensão manteve-se, mas havia uns items na comunicação que eram perfeitamente redundantes. Portanto, aí limpámos os que eram redundantes, mas aí a subdimensão manteve-se. A das práticas de liderança, portanto, informação e comunicação, indica-nos, ou seja, aqui começamos a entrar muito no diagnóstico interno, quando que a outra é uma percepção mais geral que as pessoas têm sobre a organização, aqui já tem a ver com a maneira como a organização se relaciona com elas. Da informação e comunicação, como é que elas percepcionam se estão a ser informadas? E como é que se comunica dentro da organização? Portanto, e que permite perceber, fazer um diagnóstico se a empresa tem meios de comunicação ou não, se isso está a chegar às pessoas. O de práticas de liderança é uma variável muito explicativa, porque indica como é que as pessoas percepcionam a relação com as suas filhas mais diretas, e pode ser claramente distinta, pode estar alinhada ou claramente distinta da comunicação mais geral da organização. E a coordenação e integração existia para se analisar a percepção entre várias áreas numa organização. E, no fundo, se havia maior integração ou descoordenação ou coordenação entre as áreas. O que é que faltava? E isso teve a ver com a discussão com os vossos consultores, foi muito frutuosa e que também pareceu corresponder a necessidades que as empresas têm de perceber uma coisa como se relacionam com as FIAs, mas depois outra é como se relacionam com os pares diretos, não com outros departamentos, mas dentro de si. Portanto, esta dimensão é nova e vai permitir um diagnóstico mais apurado do que são as dinâmicas intra-equipa, dentro das equipas. Sabendo que
consoante os vossos relatórios podem ser muito customizados. Se vocês associarem esta dimensão de práticas às áreas internas da organização, vocês vão poder ter um bom diagnóstico de como é que as diferentes áreas estão a ser geridas de uma maneira, digamos que mais intermédia. Não só geral da organização, mas mais intermédia dentro das suas equipas, quer pelas práticas de liderança, quer depois a relação que as pessoas estabelecem com os seus colegas. Portanto, esta é uma boa... Aliás, acho que é um dos itens melhores de diagnóstico de como os efeitos que as políticas têm em práticas efetivas. Efetivamente. Era realmente uma subdimensão que fazia falta e que foi acrescentada agora nesta última edição. Já no clima, temos os temas relacionados com o bem-estar, a compensação e benefícios, e aqui está muito relacionado também com a percepção das pessoas em relação à equidade interna, à justiça e face àquilo que também entregam e à própria organização, mas também a compatibilidade de valores. Também são os temas mais representativos para esta dimensão. Gonçalo, aqui foi uma coisa, novamente, o diálogo com os vossos consultores e com o Gonçalo foi muito frutuoso o ano passado, porque verificava-se que esta dimensão de compatibilidade de valores não existia. E verificámos que ao introduzir é uma das variáveis realmente muito explicativas. Tem a ver com o grau de assimilação que as pessoas vão tendo dos valores da organização. E que é claramente explicativo de algumas variáveis do envolvimento. Portanto, o bem-estar é a grande variável que nós encontramos. Aliás, quando começámos a fazer análise preditiva, se as políticas de bem-estar estão mais ou menos desenvolvidas, elas medeiam tudo o resto. Ou seja, parece que todas confluem para esta política em especial. Aliás, até por isso, este ano vamos introduzir no próximo webinar, falaremos disso, uma nova variável só de bem-estar pessoal, ou seja, como é que as pessoas afinal se sentem elas próprias, não só como analisam a empresa, mas como elas próprias, para se conseguir fazer um bocado a distinção do que são as políticas e como as pessoas se sentem. Mas, portanto, isto é como é que é o clima geral da organização. Cruzando esta variável, novamente com as áreas da empresa, pode-se perceber se é mais homogéneo ou há mais distinção. Ou seja, porque tendencialmente, teoricamente, o clima devia ser relativamente homogéneo na organização, enquanto que as práticas podem diferir muito de uma área para área, mas pode não acontecer, sobretudo em grandes empresas. Ou seja, em grandes empresas nós podemos encontrar percepções diferentes de justiça e da relação como as pessoas são recompensadas. Aqui mais do que a justiça é esta percepção de recompensa, sentir que a empresa está mais vocacionada para o seu bem-estar, assegurar o seu bem-estar, ou que se identificam com a organização, com os valores da organização. Não é bem identificação organizacional, que isso é um bocadinho ao lado, mas muito próximo. Portanto, também penso que é uma variável portanto, mais macro do que as práticas. Por último, temos aqui das 4 dimensões a gestão de pessoas, e aqui já temos temas relacionados com o desenvolvimento de competências, nomeadamente a quantidade, qualidade, adequabilidade da formação que é prestada, mas também da gestão global de talentos, temas relacionados com a avaliação de desempenho, por exemplo, com oportunidades de desenvolvimento de carreira, inserção e até programas de desenvolvimento de talentos. Estas também são as subdimensões, digamos assim, mais relevantes nesta componente, certo, professor? Sim, esta dimensão, no fundo, é que nos dá a melhor perspectiva sobre as políticas de recursos humanos propriamente ditas. Portanto, se estão mais assentes no desenvolvimento de competências, no controle que é feito e no apoio ao próprio desempenho, no fundo, como acabou de dizer, pela gestão de desempenho, e como é feita a gestão de talentos, desde o recrutamento, depois à própria mobilidade em termos de carreiras. Portanto, a formação, esta dimensão permite-nos olhar para isso. Aliás, se conjugarmos a gestão de pessoas com a dimensão do clima,
na gestão do clima, temos uma visão muito organizacional, no sentido mais lato. Como disse, das práticas, num sentido mais intermédio. Mas esta é digamos que o diagnóstico que vocês oferecem às empresas com os vossos relatórios permite às empresas terem uma noção de como é que as suas políticas de recursos humanos estão a ser avaliadas e a satisfação que os trabalhadores têm sobre essa gestão. Sobre essa gestão, exatamente. Vimos aqui então as 4 grandes dimensões, vimos que foram evolutivas, tiveram sempre em atualização, o que demonstra também aqui a nossa preocupação conjunta de estarmos sempre atuais e preocupados em manter este equilíbrio entre dar a informação necessária e completa, mas também não termos aqui um questionário que seja demasiado longo. E, portanto, isto tem sido um trabalho que é contínuo, apesar de ele já considerar que está bastante robusto e consolidado. Eu passaria agora para o tema da escala de avaliação, que também são temas que nos colocam muito questões relacionadas com a escala de avaliação. Nós, na verdade, não temos questões, temos afirmações no questionário, e essas afirmações depois os colaboradores respondem de acordo com uma escala de concordância, desde discordo totalmente a concordo totalmente. Há outras escalas, há outras ferramentas similares que utilizam outro tipo de escala, se calhar com menos até menos níveis. Esta tem estes níveis e tem estes níveis também por um propósito, até para depois fazer a conversão destas respostas em percentagens. Quer-nos explicar um bocadinho essa temática? Ora bem, primeiro vamos olhar para o que é a escala. Porque é que ela está com 7 e não com 5 ou 4? Porque as pessoas tendem a ser um pouco inibidas, às vezes, em discordar. Ou seja, tendem a usar, e nós vemos isso, que os pontos mais à esquerda da escala tendem a não ser usados. O que é que acontecia? Se nós colocássemos 5, acabávamos por reduzir a possível discriminação, e nós queremos encontrar sensibilidade e diferença entre as várias áreas, precisamos desta discriminação. Senão, lá está, parece que estamos a medir tudo da mesma forma. Portanto, ou termos 7 pontos, alguns podem não ser usados, mas isto assegura que vai haver mais discriminação naqueles que são usados. Portanto, esse é o motivo de que usamos 7. Depois, porque é que usamos percentagens e não catalogamos em termos de 1 a 7? Porque, como disse, e bem, algumas escalas usam ligeiras, têm pequenas diferenças no escalonamento. Há umas de 6, portanto, mas assim nós podemos convertê-las todas numa dimensão que é comum, que é os 100%. Portanto, tenha sido respondido de 1 a 7 ou de 1 a 6, como em algumas existe, depois no final o cliente tem a mesma linguagem, consegue perceber com mais facilidade. Além disso, intuitivamente, nós percebemos que 50% é uma marca média, o que quer dizer que em termos da gestão de recursos humanos, 50% normalmente é uma marca baixa. Como disse, as pessoas tendem a não usar as partes mais à esquerda, ou seja, tendem a não ser muito severas. Portanto, permite-nos ter uma boa percepção e penso que o Gonçalo vai mostrar alguns valores do que foi os anos anteriores, permite-nos ver onde é que estão situadas as empresas, se são grandes, são pequenas, são médias, se dentro dos setores, como é que a satisfação se vê numa percentagem de 100%, que eu acho que é uma linguagem mais intuitiva para para um diagnóstico, no fundo. É mais fácil realmente de perceber, se eu tiver uma classificação, por exemplo, de 70% numa dimensão ou como na satisfação global, facilmente consigo perceber, face ao 100, se estou já numa posição mais positiva ou menos positiva, e portanto é essa a interpretação também, a ideia é exatamente essa, também facilitar a leitura dos resultados. Temos ainda depois a classificação ou a forma como calculamos, melhor dizendo, o ranking final do ano.
porque no final do ano atribuímos um ranking e esse ranking tem em consideração as várias dimensões de análise e as várias pontuações, nomeadamente as que estão aqui representadas. Portanto, em primeiro lugar, o que pesa mais é realmente o resultado aos questionários, as respostas dos colaboradores, tem um peso de 50%. 20% vem da avaliação das perguntas que avaliam diretamente o nível de envolvimento organizacional, 10% a taxa de participação, porque ela por si só também já é muito reveladora do nível de envolvimento dos colaboradores com a organização, e depois os últimos 20% para o cálculo do ranking vêm do inquérito das práticas de gestão, que é um inquérito que nós não referenciamos muito aqui nestes webinars e hoje fiz questão de falar um pouco sobre ele também, que é lançado, é um questionário que é lançado ao representante da organização e que no fundo vai aferir as práticas de gestão de pessoas, o que é que está implementado e com que nível de maturidade é que está implementado, e comparamos isso com as boas práticas de mercado e podemos também dar aqui uma classificação. Ou seja, aqui já não é a opinião e a percepção dos colaboradores, mas sim a nossa avaliação face àquilo que nos comprovam que está implementado e em que fase de implementação está efetivamente em vigor na organização. Também gostaria de comentar aqui o porquê destas componentes e os seus pesos. Bem, aqui o porquê não sou a melhor pessoa, porque como sabemos não fui eu o pai do índice, foi o professor António Caetano, que concebeu juntamente com a Neves de Almeida este índice e foi ponderado estas diferentes componentes e com o peso relativo de cada uma delas. Portanto, aqui não me sinto tão à vontade de dizer porquê, apesar de concordar com elas, e tenho uma explicação para elas, não fui eu que a criei. Ou seja, na prática, o que vemos é que temos 50% que tem a ver com a satisfação que os trabalhadores sentem relativamente à organização, e os outros 50% com outro tipo de dimensões. Portanto, 20% o envolvimento, ou seja, no fundo a consequência da satisfação. Ou seja, uma coisa é dizer que estão satisfeitos, mas depois vamos medir o seu grau de envolvimento e compromisso para com a organização. Depois a taxa de participação, como o Gonçalo diz, ela própria também é uma medida de envolvimento, ou seja, se as pessoas participam mais ou não, e o que tem a vantagem é que é uma medida que não pode ser colinear, tem outra natureza, ou seja, não foi respondida por escala, mas sim por um valor objetivo, que foi o número de pessoas que participaram. E, finalmente, uma última componente que tem a ver com as percepções dos próprios gestores e o diagnóstico que eles fazem, e aqui é muito interessante a fiabilidade e não a procura de ser desejável, mas de se reportar, de facto, como é que a empresa está a usar as práticas na perspectiva dos gestores. O que é que aconteceu o ano passado? Isto aqui é que posso dizer, Gonçalo, fruto das vossas preocupações em terem um instrumento mais fiável e que ajude as empresas a pensar, mas também numa dimensão que acho que aqui o Índice de Excelência, agora People Engagement Survey, oferece, que é o único, que é, também, como é que nós podemos comparar entre empresas? Portanto, temos aqui duas dimensões. Por um lado, o diagnóstico, que é o inquérito de satisfação, envolvimento organizacional e também inquérito das práticas, mas por outro lado temos uma dimensão que é nós vamos ordenar as organizações. Portanto, para se ter uma percepção da própria, como é que a empresa está no mercado face às outras. Portanto, então é importante que haja muita fiabilidade nos dados que estão a ser reportados. Como disse, fizemos este apuramento e melhoria para não haver colinearidade no inquérito de satisfação. No envolvimento organizacional, tivemos mais cuidado na medida que é usada, mas ela é muito correta. Outra coisa é a matriz de envolvimento, que isso falaremos num outro webinar. Mas nas componentes de taxa de participação em inquérito às práticas de gestão,
houve aqui uma mudança muito significativa e tentando aumentar a fiabilidade. Vou falar primeiro da taxa de participação. O que é que acontecia? Havia uma desproporção, ou seja, estávamos a comparar coisas que não eram perfeitamente comparáveis. Uma taxa de participação em pequenas empresas pode não dizer a mesma coisa que uma taxa de participação em médias empresas e em grandes empresas. Basicamente, se eu tiver 10 trabalhadores a responderem numa empresa que tem 10 trabalhadores, temos 100%. Agora, numa empresa de 100 trabalhadores, já não é tão expectável que 100 trabalhadores respondam. E numa empresa de 2.000 e 3.000 trabalhadores, ainda menos expectável é. Mas isso não quer dizer forçosamente um menor envolvimento. Quer dizer que a capacidade de disseminação da ferramenta é diferente, não é? Então, aqui fizemos, pronto, uma correção estatística e passámos a usar percentis. Percentis aferidos pela dimensão das empresas. Portanto, existem percentis para as pequenas empresas, para as médias empresas e para as grandes empresas. Portanto, o que torna mais comparável as grandes empresas entre si, as médias empresas entre si, as pequenas entre si, mas também entre dimensões de empresas. Ou seja, temos uma noção das empresas, das pequenas empresas que respondem mais face às que respondem menos, das médias que respondem mais para menos e sucessivamente. Essa foi a fiabilidade que nós introduzimos em termos das taxas de participação. No inquérito às práticas de gestão, aqui penso que foi radical a mudança e num bom sentido, que foram retiradas muitas questões, tornava cansativo aos gestores, novamente algumas eram redundantes, e foi dado ao mesmo tempo maior profundidade às questões, dando parâmetros quer para os gestores responderem, quer para depois os consultores classificarem. Ou seja, temos hoje medidas que explicam mais e são mais fiáveis também. Muito obrigado, professor. Nada? Encerramos aqui esta parte da explicação destas 4 dimensões, os cálculos, como é que eles são feitos, as melhorias que foram introduzidas exatamente para passar aqui aos nossos ouvintes e participantes e interessados nesta ferramenta, todas estas melhorias e o racional que está por trás. Tudo isto em prol de termos realmente uma ferramenta muito robusta e consolidada. Agora passaria para uma componente mais de, então, e que informação é que nós disponibilizamos, ou está disponibilizada com esta ferramenta, para os participantes e como é que ela poderá ajudar à tomada de decisão. Qualquer dos participantes desta iniciativa tem acesso e garantia, além da confidencialidade da sua participação, porque não é revelado quais são as organizações que participam, exceto os que forem premiados, e é com as suas próprias autorizações que assim é. Todas as outras organizações, ninguém sabe quem participou ou deixou de participar, assim como a confidencialidade das respostas individuais de cada um dos seus colaboradores. Isso também é garantido. Mas, além do mais, quem participa é também oferecido de forma totalmente gratuita o relatório, este primeiro relatório de posicionamento. É um relatório mais reduzido e é um relatório que é composto pela partilha da informação sobre os resultados globais do estudo no ano em causa, que é muito relevante porque também ajuda a contextualizar os nossos próprios resultados, porque sabemos como é que o estudo em geral, qual foi o resultado do estudo em geral, e aí temos, além da quantidade de empresas que participaram e a sua percentagem em termos de grandes, pequenas e médias e por macro setor de atividade, depois apresentamos também e partilhamos também os resultados em termos das classificações, tanto nas 4 dimensões de análise, como nas suas subdimensões, e a satisfação global. Portanto, damos esta informação por pequenas, médias e grandes organizações e depois também por marca ao setor da atividade. Portanto, dá aqui toda uma informação sobre o contexto desta amostragem do mercado. Além do mais, ainda sobre os resultados globais, também partilhamos o ranking que globalmente os colaboradores dizem que é mais, quais são o ranking dos fatores de retenção,
e também das expectativas de evolução, também para se perceber o que é que este grupo de colaboradores que participam de todas estas organizações consideram que é mais relevante ser melhorado, intervencionado num período seguinte. E depois começa então a afunilar, aí sim, já nos resultados globais da empresa em causa. E aí, neste relatório de posicionamento, o tal que é oferecido a qualquer participante, conseguem ver os seus resultados em termos de satisfação global, comparando com o benchmark de dimensão, portanto, com empresas, organizações de dimensão similar, mas também o valor atingido na parte do envolvimento organizacional, também comparado com dimensão, com o benchmark de dimensão, a taxa de participação, igualmente comparado com o benchmark de dimensão e os resultados no questionário das práticas de gestão, portanto, do tal questionário que é lançado aos representantes da organização e que comparamos depois com as boas práticas de mercado. Portanto, tem uma fotografia global, quer dos resultados do estudo como um todo, quer da sua própria situação e atual. E este é totalmente gratuito. Além deste relatório, existem depois outros relatórios que podem ser solicitados, quer a priori, quer depois de receberem este. Este é oferecido e muitas organizações, depois de olharem para este relatório, querem saber mais informação, querem ter detalhe destas informações. E então, aí temos outras opções de relatório. Temos o relatório da organização, que é, além de toda a informação que já mencionei e que está contida no relatório de posicionamento, acrescenta ainda uma análise pergunta a pergunta, questão a questão de cada uma das 4 dimensões, o resultado atingido pela organização, o resultado do benchmark de dimensão, o diferencial, se é positivo, se é negativo, e até a distribuição das respostas positivas, para também se perceber como é que essa distribuição é feita. Além do mais, também partilhamos o top e o bottom, que são as respostas com um diferencial mais positivo face ao benchmark e mais negativo face ao benchmark, e depois toda a informação sobre os tais 4 blocos adicionais. Devemos também de falar em outros webinars, mas desde o ranking dos fatores de retenção da organização em causa, as expectativas de evolução, também é um ranking, o detalhe da avaliação do nível de envolvimento com a organização e o último bloco adicional que é o do well-being. Portanto, tem toda esta informação, já é mais detalhada, também está disponível para suportar também aqui as lideranças das organizações na análise dos resultados e na tomada de decisão. Ainda existem mais outros 2 relatórios que são possíveis solicitar, quer a priori, quer depois de receberem o próprio relatório de posicionamento, o tal que é oferecido e que está um overview global, que é o relatório específico. O relatório específico, além de toda a informação que já mencionei no relatório da organização, permite desagregar essa informação por área da organização. Portanto, consigo ter estes resultados todos, quer nas 4 dimensões de análise, quer nos blocos adicionais, mas também desagregado por áreas da organização. É possível ainda solicitar outros tipos de desagregação, por exemplo, grupo funcional, regiões, se a organização estiver colocada em várias regiões. No entanto, alerto sempre que o tema da confidencialidade das respostas é crítica para nós. E, como sendo crítica, não permitimos um nível de desagregação tal que o nível de respostas que tenha seja tão diminuto que seja quase possível identificar quem disse o quê. E, portanto, temos sempre essa preocupação permitir que nos solicitem mais níveis de desagregação, desde que não se ponha em causa esse princípio que é crucial para nós. E por último temos o relatório ainda de envolvimento organizacional. Este também havemos de falar um pouco mais à frente, noutro webinar, porque este relatório vai um pouco mais em detalhe na componente do envolvimento organizacional, nomeadamente ao mapear os resultados e a nossa população, a população que respondeu, numa matriz de envolvimento, portanto, de envolvimento e riscos de saída.
E, portanto, este relatório também, aliás, foi o resultado de pedidos ao longo dos vários anos desta ferramenta, de pedidos das próprias organizações, que seria importante ter aqui um pouco mais de detalhe nesta componente e, portanto, foi desenvolvido este relatório já há 2 anos para exatamente responder a estas necessidades. Isto demonstra, portanto, aqui a nossa atenção e o feedback que vamos recebendo para sempre melhorar esta ferramenta, que ela não seja estática no tempo e que vá melhorando e vá, acima de tudo, disponibilizando a informação necessária para suportar as lideranças a tomar as suas decisões, a criar aqui prioridades. Portanto, além de todos estes relatórios que estão disponíveis e podem ser solicitados, todos os participantes têm uma apresentação sobre os seus resultados. Há aqui uma preocupação em apresentar os resultados e ajudar a digerir a informação e a interpretar essa própria informação. Há também todo o suporte a nível da comunicação, antes, durante e depois do processo ser implementado nas organizações, para garantir que a comunicação é essencial nestes processos, uma boa comunicação que garanta a confidencialidade e que promova o envolvimento. Portanto, também há esse suporte e, a posteriori, também, se for solicitado e se assim as organizações o desejarem, também o suporte na criação, no desenvolvimento e até na implementação de planos de ação. No entanto, isto fica tudo ao critério da própria organização, não havendo aqui obrigatoriedade nenhuma para estes serviços adicionais. No entanto, ficam cientes que têm aqui um parceiro que pode suportar de A a Z todo este processo. E não me alongava mais porque queria deixar aqui algum tempinho para algumas perguntas e respostas do nosso público. Luísa, Gonçalo, eu só gostava de acrescentar diga, uma diga. coisa Diga. que tem a ver com o que o Gonçalo disse, que é a confiança neste instrumento. Eu admiro muito o papel que a SEGOC tem e ter adotado e manter o índice de excelência e este cuidado que tem com quem responde. Ou seja, há uma proteção grande ao anonimato sobre isso. E outra questão que acho que é importante para todos que nos estão a ouvir e que tem consequências legais é que toda a informação que chega aqui à universidade é perfeitamente anónima. Ou seja, eu não tenho conhecimento nem sequer das organizações, nem sequer dos respondentes, ou seja, dos participantes. E isto é uma questão da proteção, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, tudo o que chega aqui é só tratado cientificamente e houve esse cuidado, e é uma coisa que eu muito aprecio, e daí estar envolvido e aceitar em participar, é sentir que há este cuidado ético e legal também na proteção dos participantes, quer participantes individuais, quer participantes empresas. Muito obrigado, professor. Luísa, temos questões, ver se ainda conseguimos responder a algumas. Sim, temos aqui temos algumas questões e já agora muito obrigada pela participação. Temos aqui um participante que nos diz: boa tarde, gostaria de saber se foram avaliados os níveis de burnout e assédio moral a que os trabalhadores podem estar sujeitos e em que termos se refletiu na avaliação. Se calhar deixava o professor responder a isto, até por causa do tema do well-being. Nós vamos ter um webinar sobre isso e que tem questões relacionadas com a pressão e tensão no local de trabalho. Mas vou deixar o professor responder. Ora bem, aqui duas precisões. Uma é que a anterior versão, e até ao ano passado, tínhamos só as políticas de bem-estar e depois, o ano passado, introduzimos quais é que eram os principais preditores, portanto, para além da confiança, para explicar isso. Não temos nenhuma medida específica face a questões de assédio, isso não temos, até porque há questões delicadas sobre isso e que podiam levar à não resposta. E vamos introduzir uma medida mais específica, que mede, ou seja, uma medida internacional, que mede precisamente o bem-estar individual. É uma medida testadíssima, portanto, que tem a ver com variáveis emocionais, e, portanto, vai ser o primeiro ano em que vamos ter essa medida e que vamos confrontar, no fundo, com a anterior medida de bem-estar que nós tínhamos. Elas vão se manter em paralelo, mas esta é claramente o que as pessoas sentem e vamos ter. Isso vai ser oferecido este ano, ou seja, este ano, para além de ser oferecido a explicação do bem-estar, vamos ter
uma medida precisa sobre como as pessoas se sentem. Ok. Ainda conseguimos aqui mais algumas, Gonçalo? Conseguimos? Eu diria que Ok. sim. Ok, ok. Então, tendo em conta os vários tipos de relatórios disponíveis, o que aconselhariam a uma organização para melhor suportar a tomada de decisão? E aí diria, depois posso também, não sei se o professor também quer dar a sua opinião, mas eu aí diria muito, depende muito da dimensão da organização. Ou seja, e sendo muito frontal, se eu estiver a falar de uma organização com 50 pessoas, com menos de 10 não pode participar, mas com 50 pessoas, se calhar não faz muito sentido ter um relatório específico interno, detalhadíssimo por área, porque temos poucas pessoas, eventualmente até nem consigo fazer, porque não tenho respostas suficientes para cada uma delas. E, portanto, o relatório da organização serve perfeitamente para identificar ou depois o outro de envolvimento, se quiser meter mais detalhe em termos do envolvimento. Portanto, aqui em termos dos relatórios, depende muito do que é que a organização quer, até que nível de detalhe quer ir para a sua tomada de decisão e também da sua dimensão, para ver se faz sentido ou não faz sentido ir a determinado nível de detalhe ou não. De qualquer forma, mesmo este relatório de organização, que é aquele que é a seguir ao overview global que é oferecido, já tem muita informação, dá muitos insights para a tomada de decisão, para se trabalhar para a tomada de decisão. Eu aqui só queria acrescentar uma coisa que eu acho, e para temos aqui muitas pessoas a assistirem, acho que a CEGOC está a oferecer um serviço, ou seja, certos relatórios, o relatório inicial é um relatório já excelente em termos de diagnóstico. Acho que as empresas podem aceder a ele, ou seja, participar e aceder a ele e depois verem as suas próprias necessidades. E acho que aqui, daquilo que eu conheço da equipa que faz este acompanhamento, podem caminhar para aquilo que considero que são as necessidades mais prementes da organização. Mas eu acho que só o relatório base é de um detalhe, para mim, vulgar. Eu fui gestor de recursos humanos também, e eu gostaria muito de ter podido ter este instrumento disponível a custo zero. No fundo, eu também ensino aqui nos alunos, informação paga-se com informação, é só isso que está a ser dado. E eu acho que isso é realmente uma coisa de assinalar. Será que ainda dá para mais uma, Luísa? Nós já ultrapassámos o nosso tempo, mas eu não Pode ser a queria última. não queria Sim, deixar as pessoas sem resposta, mas uma última certo. então. Sim. Então, pelo que foi apresentado, parece que há hipótese de obter comparação com um benchmark de mercado por dimensão de organização ou por setor de atividade. O que consideram mais adequado para a comparação com o mercado? É verdade, temos dois tipos de benchmark, portanto temos um benchmark que é o standard, digamos assim, que é por dimensão, e portanto comparamos os resultados da organização com outras organizações de dimensão similar. Porque é que ele é relevante também? Porque elas partilham de desafios muito similares na gestão de pessoas. E, portanto, é um benchmark que é interessante também analisar. Depois temos o benchmark de setor, que para alguns setores de atividade também é muito relevante, porque têm características similares e, portanto, ou desafios similares e, portanto, têm mais uma vez, não podemos, digamos assim, recomendar um ou outro sem saber o caso específico da organização. Não sei se ficamos por aqui, porque já estamos a ultrapassar muito o nosso tempo e não queria. Sim. Digam-me vocês, posso avançar Sim, aqui mais alguma questão, mas de eu facto já acho que se passámos calhar aqui o um melhor é ficarmos bocadinho. por aqui e nós podemos Sim, eventualmente recolher essas perguntas e responder depois offline a sim, essas questões. Certo? combinado. Sim. Professor, agradeço mais uma vez a sua presença e o seu contributo. Vemo-nos no próximo webinar, que vai já ser daqui a uma semana, no dia 14, também à mesma hora, às 17 horas, mas desta vez vamos nos focar sobre o envolvimento e o comprometimento como fatores da performance e de retenção.
Agradeço a todos a vossa presença. Até daqui a uma semana. Até daqui a uma semana. Cumprimentos. Obrigada, até breve.